Olá, tudo bem com você? Bom, essa aula a gente vai conversar sobre classificação dos seres vivos, relativo à frente 3 da nossa apostila, beleza? Bom, por que houve necessidade de falar dessa classificação? Por que houve necessidade de fazer a classificação dos seres vivos? A resposta está aqui, na diversidade biológica, tá? Então, essa diversidade biológica fez com que os cientistas tivessem a necessidade de colocar esses indivíduos, os seres vivos, em grupos. E esses grupos, então, precisam ter determinadas características, ou seja, classificação quanto às características, tá? Então, a classificação se fez necessário pela biodiversidade, pela diversidade biológica. Muito bem. Bom, aqui nós temos um apanhado geral, onde eu gostaria de centrar nossas atenções aqui. Existe a classificação artificial e a classificação natural, tá? A artificial, ela não considera características biológicas, diferente da natural, que caracteriza os seres vivos por fatores biológicos, tá? Então, essa é artificial, essa é natural. E tudo isso está dentro de um assunto chamado de sistemática, tá? Então, a classificação dos seres vivos está dentro do que nós chamamos de sistemática. Ou seja, nós precisamos agrupar os organismos conforme suas características estruturais, de acordo com a sua história evolutiva, batizar a espécie com seus nomes e entender os processos que fizeram com que ocorresse essa separação, tá? É isso que a sistemática ela vem nos trazer. Mas como que era a sistemática antiga? A sistemática antiga, como de Aristóteles, século IV a.C., ele tentou fazer uma classificação biológica usando termos assim: seres aquáticos, terrestres e aéreos, ou seja, não caracterizava o indivíduo pelo seu fator biológico, eram fatores genéricos. Por isso, essa sistemática é uma sistemática artificial, tá? Assim como também de Santo Agostinho, uma classificação artificial. Porque o que Santo Agostinho caracterizava? Úteis, nocivos e indiferentes, ou seja, classificar pela utilidade da humanidade, tá? Então, essa sistemática, ela estava dentro de um contexto artificial. Quem que entrou com a sistemática chamada de sistemática natural? Foi esse cara, Carl von Linné. Nós o chamamos de Linneu, tá? Ele viveu em 1707 a 1778, tá? Onde no meio da sua vida ele conseguiu escrever um livro, tá? Que se chama Sistema Natural, a sistemática natural. O que significa? Que ele foi e é considerado o pai da classificação natural dos seres vivos, tá bem? O que ele tentou colocar pra gente? Semelhanças anatômicas, tá? Então, o que o Linneu ele conseguiu nos fazer com que a gente classifique? Pelas suas semelhanças anatômicas. Tudo bem que só isso não é o suficiente, mas foi onde o Linneu conseguiu se basear, tá? Por isso, então, a do Linneu se caracteriza como uma classificação natural. Tá? Linneu, o pai da sistemática, pai da classificação. Ele propôs categorias taxonômicas, tanto é que dentro dessa sistemática existe a taxonomia. Tá? Taxonomia quer dizer isso aqui: organizar as espécies em taxons, em grupos. Como você sabe, você já viu isso, existe aquele macetinho do reficofage, tá? Reficofage, que significa reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? Bom, nós tivemos um momento da aula, presencial ainda, onde eu fiz aquela escadinha, colocando reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, que é onde nós temos aqui que nos concentrar, tá? O reficofage. Foi a primeira proposta de classificação do Linneu. Só que com um detalhe: nem filo, nem família entrou na classificação do Linneu. Então, originalmente, nós tínhamos reino, classe, ordem, gênero e espécie. Depois, com os estudos provenientes da sistemática, mais moderna, esses dois grupos, esses dois taxons apareceram. Então, assim a gente trabalha hoje, tá? Bom, o que é um reino? Conjunto de filos. E o conjunto de filos é um conjunto de classe, e assim sucessivamente, tá? Então, nós temos uma ordem crescente aqui, certo? Não, professor, aqui tem uma ordem decrescente. O reino está lá em cima, a espécie está aqui embaixo, tá?
Então, se a gente for do reino para a espécie, a gente vai descer, apesar de que aqui está subindo, tá? O que é espécie? Conjunto de indivíduos que compartilham estruturas típicas ausentes em outras espécies. Então, são características semelhantes dentro do grupo. Mas o que define especificamente a espécie é a descendência fértil. Quando indivíduos apresentam descendentes férteis, isso caracteriza indivíduos de mesma espécie. Muito bem. Bom, dentro da classificação existe o reino, né? Existem os reinos. O Linneu ele fez uma proposta inicial de reino vegetal, animal. Só que daí foram acontecendo diversas mudanças, até que nós chegamos na época do Whitaker. Tá? O Whitaker ele fez uma proposta de 5 reinos, que é o que a gente usa hoje. Tá? Os 5 reinos mais tradicionais: o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, Plantae, que também se chama Metáfita, Animalia, que se chama Metazoa. Tá? Então, aqui a gente tem as bactérias, no Protista, algas e protozoários, no Fungi, os fungos, plantas e animais, nos seus respectivos grupos. Beleza? Muito bem. Bom, apareceu uma cientista, que eu não acabei não colocando aqui, porque eu vou fazer comentários em cima desse fato, tá? Chamado de Margulis. A Margulis, ele melhorou um pouquinho o que o Whitaker propôs, tá? O que a Margulis fez? Ela, de certa maneira, tirou as algas do reino das plantas e colocou no reino dos protistas, tá? E aí acabou chamando o protista de protoctista. Mas que alga que eu estou falando? São as algas pluricelulares, tá? Então, na época do Whitaker, as algas que estavam no reino protista eram só as unicelulares. As algas pluri estavam aqui, eram plantas, tá? Daí, então, nós tivemos essa mudança. As algas pluricelulares passaram agora do reino protoctista, proposta, então, por Margulis. Beleza? Bom, outras mudanças foram acontecendo, tá? Até que nós chegamos nesse estágio aqui, né, de 6 reinos. Tá? Isso aqui não é muito, digamos, divulgado nos livros didáticos, porque essa proposta ainda não é oficial para o ensino médio, tá? Só que existe essa proposta de 6 reinos, onde coloca o reino Arquea, o reino das arqueobactérias. Então, stop. Bom, deu um probleminha aqui, mas a gente volta. Ó. O reino Arquea, nesse caso, é uma proposta que ainda não é aceita pelo ensino médio. A gente não está usando isso nesse caso, tá? Mas o que a gente usa atualmente? Nós usamos os domínios, tá? Então isso aqui está sendo divulgado a nível de ensino médio. Então toma cuidado que isso pode ser cobrado e já foi cobrado em vestibulares, né? O que seriam os domínios? Domínios seriam bactéria, arquea e eucária, que vai subdividir o reino dos Monera, nesse caso, né, em grupos anteriores. Por quê? Porque domínio está antes de reino. Tá? Então, dentro da caracterização taxonômica existe o domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá? Esse domínio ele faz essa subdivisão das bactérias verdadeiras e das bactérias primitivas, das arqueobactérias, como elas eram chamadas, não são mais assim chamadas, são chamadas de arqueas, porque elas pertencem ao domínio arquia, tá bem? Bom, os eucárias são aqueles seres eucariontes, então, desde protozoários, algas, plantas e animais, tá tudo aqui, tá? Então, essa é basicamente a nossa sistemática atual, do reino para, domínio para o reino, do reino para os filos. A gente sabe que existem vários filos dentro de cada reino, mas isso é estudado de uma forma um pouco mais sequencial, tá? Ainda dentro da sistemática, saindo da parte taxonômica, a gente entra na parte de nomenclatura, tá? Segundo o Linneu, um ser específico, né, uma espécie, precisa ter uma identidade própria, precisa ter um nome, tá? Então entramos numa nomenclatura científica. E essa nomenclatura científica, ela está relacionada com a espécie, tá? Os nomes, para essa condição, né, para essa sistemática dentro da nomenclatura, tem que ter regras, tá? Quem são as regras? Nome em latim, que
que é o primeiro fato, tá bem? E todo nome precisa ter, nome de espécie tem que ter dois nomes, por isso que é uma nomenclatura binomial, tá? Essa nomenclatura binomial, ela tem alguns passos que precisam ser dados. A primeira letra tem que ser maiúscula, o primeiro nome, né? Então tem que ser maiúsculo, o segundo nome tem que começar com letra minúscula, tá? Assim sendo, ó, Homo sapiens, H maiúsculo, S de sapiens minúsculo, tá? Cachorro, canis familiares, maiúsculo, minúsculo, né? Feres catus, milhos e a mais. Então assim, nós temos uma nomenclatura binomial, tá? Essa nomenclatura binomial precisa então seguir algumas regras. Essa regra, primeiro, o fator latinizado. Todo nome científico está escrito em latim, tá? Porque é uma língua morta, é uma língua universal. Isso faz com que os nomes científicos sejam então iguais em qualquer lugar do mundo, tá? Então, esse é o fator binomial. Latim, dois nomes, sendo que o primeiro nome vai nos designar o gênero e o segundo nome vai designar o epíteto adjetivo, tá? Esses dois nomes, quando juntos, falam da espécie propriamente, tá? Sem esquecer um fato, que o nome ele precisa estar destacado do texto. O que seria destacado do texto? Grifado, né? Ou em itálico, ou sublinhado de qualquer maneira, tá? Então essas são as características de sistemática. A gente tem a taxonomia, a gente tem a parte de nomenclatura, tá? Ainda dentro da nomenclatura, existem alguns outros passos. Por exemplo, existe a nomenclatura de subespécie, que vai ter 3 nomes, onde a gente tem o gênero, mais o nome específico, mais a subespécie, tá? Por exemplo, Crotalus terrificus terrificus, né, que é a cobra cascavel brasileira, tá? Rhea americano alba, a ema branca, tá? 3 nomes, sendo que o primeiro com letra maiúscula, o segundo minúscula, o terceiro com letra minúscula. Os 3 nomes vão designar a subespécie. Muito bem. Aqui nós temos um detalhe importante que volta e meia aparece, tá? O uso do SP, tá? Quando você quer citar uma espécie qualquer dentro de um gênero, você pode colocar Polistira sp, tá? O que significa? Que esse é o gênero e você está querendo falar de qualquer espécie dentro desse gênero, tá bem? Lembrando que SP não é sublinhado nem está escrito em itálico, tá? Então ele não precisa ser grifado, precisa ser destacado, tá bem? Qualquer espécie desse gênero. Agora, existe também a forma de colocar várias espécies para o mesmo gênero. Possui várias espécies, então eu quero falar de várias espécies ao mesmo tempo. Daí eu uso o tal do SPP, tá? Então, várias espécies, SPP, tá bem? Bom, ainda dentro da questão de nomenclatura, existe um fato importante, tá? Toda vez que a palavra terminar em idai, o sufixo, né, a terminação idai ou inai, ele vai caracterizar algo daquela taxonomia, tá? Então, quando termina em idai, a gente vai falar de família, tá? Inai é a subfamília. Então, quando eu tenho lá assim, felidae, felidé, como é a pronúncia, né? Hominidé, eu estou falando que essa palavra está representando a família do indivíduo, tá? Então, dentro do contexto de nomenclatura, tem esse fato também, tá legal? Bom, essa foi a chamada sistemática baseada em Linneu. Daqui a pouquinho, né, eu vou gravar mais uma aula relacionada com a sistemática moderna, tá? Essa sistemática moderna referente à evolução. Por isso que esse camarada está aqui, o Charles Darwin, tá? Então, em termos gerais, a gente falou da classificação segundo Linneu, tá? Taxonomia e nomenclatura. Beleza? Até a próxima.